Olá! Hoje é um dia importante no cenário político. O Congresso Nacional está de volta. A CPI do Senado, a CPI da pandemia, também. E é o dia seguinte da ofensiva formal do Tribunal Superior Eleitoral contra os ataques do presidente da República ao sistema eletrônico de votação. Então, esses são os assuntos do mundo político de hoje. Eu vou conversar com o cientista político Cláudio Couto. Ele é coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, falando de São Paulo. Cláudio, muito obrigada por atender o mundo político, a TV Assembleia. Obrigado, é um prazer. Cláudio, Bolsonaro vem dobrando a aposta sistematicamente, dia a dia, defendendo o voto impresso, né? Tem subido o tom rapidamente. E ontem nós tivemos uma reação formal do Tribunal Superior Eleitoral. Deixaram de ser algumas ações que não representavam ações formais do tribunal, não é? Mas sim do ministro Barroso, para ser uma ação formal realmente. O ministro pediu a abertura de inquérito, aprovou a abertura de um inquérito do próprio Tribunal Superior Eleitoral, um inquérito administrativo, e também entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, com um pedido de investigação que seja anexado, né, juntado, como eles dizem, ao inquérito das fake news. Um negócio bastante contundente, né? Sim. Eu queria saber a sua percepção dessa ação do TSE e também das reações do próprio Bolsonaro, que elas já aconteceram. O Bolsonaro já falou, disse que não é nada com o STF, nada com o TSE, que é com o Barroso, mas que ele não vai aceitar intimidações. Queria que você comentasse esse momento, essas circunstâncias e como é que você vê a atitude do TSE, até onde pode ir esse confronto. Bem, acho que primeiro é uma atitude que demorou muito para acontecer. Nós já vemos o presidente da República ter uma série de atitudes desde o início do seu mandato de atentar contra as instituições da democracia, contra as instituições do Estado de Direito e aí, no caso, em particular, contra as instituições eleitorais. Seja o processo de votação, e aí quando eu me refiro ao processo de votação, eu estou pensando no uso das urnas eletrônicas, na contabilização dos votos por esse meio digital, que é alguma coisa que já tem sido feita desde 1996 e nunca houve qualquer evidência de que tenha havido qualquer problema nesse processo, na contagem dos votos. A urna é auditável, ao contrário do que o presidente Bolsonaro tenta fazer crer, dizendo que tem que ser impresso e auditável, como se só a impressão permitisse a auditoria. Não é assim. Se fosse por aí, a gente ia começar a exigir que o Pix fosse impresso para poder transferir dinheiro para os outros, ou que, enfim, uma série de ações eletrônicas fossem impressas para ter auditoria. Nós sabemos que não é isso, existe auditoria eletrônica, né? Mas, enfim, esse monte de ações, né, fake news, falar que, enfim, o seu exército vai agir assim ou assado, fazer desafios ao Supremo Tribunal Federal, como fez lá atrás, inclusive em frente ao quartel-general do Exército. São tantas ações que a gente já poderia imaginar algum tipo de reação por parte da estrutura do sistema de justiça. Claro que há um problema aí, que é o de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, atua de forma servil ao presidente, e aí, consequentemente, ele age de uma forma que o presidente deseja que ele haja, e aí ele não age. Na verdade, é disso que se trata quando diz respeito a alguma coisa que possa incomodar o presidente, e foi necessário, depois de muitas e reiteradas ações do presidente atentando contra a credibilidade do processo eleitoral, atentando inclusive contra a possibilidade de haver eleições normais ano que vem, dizendo que se não for aprovado o que ele quer, aí o que a gente vai ter é não eleições, não pode ter eleição se não acontecer do jeito que ele acha que deve acontecer. E aí, finalmente, houve essa reação de ofício, né, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, essas duas frentes aí de atuação judicial, né? Acho que realmente isso cria um embaraço mais sério ao presidente, e acho que o presidente, quando ele diz que o problema dele não é com o STF, não é com o TSE, mas é com o Barroso, ele novamente confunde as coisas, né? Confunde o pessoal com o institucional. E acho que é uma coisa que ele faz
no exercício da presidência de um modo geral e faz nesse caso. Porque o ministro Barroso ali não está agindo em forma pessoal, ele está agindo de acordo com o seu papel de presidente do tribunal. Se está se dizendo que um processo que o tribunal conduz não é um processo confiável, que houve fraude, compete a ele, sabendo que não houve fraude, sabendo como as coisas funcionam, defender o seu tribunal e, consequentemente, o trabalho dele. Acho que é isso que o ministro tem feito e, por isso, inclusive, dialogou com membros de outros poderes, no caso do Congresso Nacional, lideranças partidárias, para defender que as coisas sejam mantidas funcionando dessa maneira. Embora ele seja um ator do sistema de justiça, um ator judicial, no Brasil, a governança eleitoral, ela também passa pela justiça, pelo sistema de justiça, pelo poder judiciário. Né? Nós não temos um órgão eleitoral autônomo. Então, toda essa gestão da eleição é uma coisa que compete administrativamente ao judiciário e, consequentemente, ao presidente do TSE. Então, ele está defendendo o órgão que ele administra. Me parece que é algo perfeitamente normal. E eu entendo que essa reação unânime dos membros do TSE, todos apoiaram as duas frentes de ação judicial contra o presidente, mostra que o problema não é pessoal com o Barroso, que é uma questão de natureza institucional. As respostas que foram dadas também por todos os presidentes do TSE desde 1988 também vão nessa mesma direção. Posicionamento de todos os ministros do Supremo, com exceção apenas do Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e também tem agido de uma forma muito servil ao Bolsonaro. Tudo isso mostra, mais uma vez, que o problema é institucional, o problema não é pessoal. Agora, vai produzir efeitos reais para o presidente? Tem potencial para isso. O envolve no inquérito das fake news, que já envolvia membros da sua família, do gabinete presidencial e políticos mais próximos ao presidente. E, além do mais, pode criar embaraços para ele, até mesmo do ponto de vista da disputa das eleições. Porque, a depender do encaminhamento que esse inquérito tiver, ele pode se tornar inelegível. Né? E, ao se tornar inelegível, mesmo essa sua ideia de disputar as eleições do ano que vem, cai por terra. Né? Agora, seria muito grave que um presidente, no exercício do mandato, se tornasse inelegível. A gente teria aí um problema grave. Veja que, mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff, quando sofreu um impeachment, a decisão, que foi até uma decisão surpreendente dentro do Senado, foi de, apesar de cassar o seu mandato, mantê-la elegível, tanto que ela disputou as eleições para o Senado, né, em 2018. Então, eu acho que é uma situação mais difícil, essa em que o presidente se coloca, mas, entendo eu, quem semeia ventos, colhe tempestades, já diz o ditado popular. E acho que o que o presidente está fazendo é semear ventos o tempo inteiro contra as outras instituições. Finalmente, tardiamente, houve uma reação mais forte. Mas o que você vê, assim, a partir dessa reação e dele, mais uma vez, apesar de dizer que não está confrontando o STF e o TSE, mas sim o ministro Barroso, ele faz afirmações tais como é a última vez que eu estou avisando, não é? Tem um componente aí, mais uma vez, como eu falei no início, de dobrar a aposta. Onde que isso pode dar, não é? Esse nível de confronto entre poderes, mesmo que ele esteja agindo de uma forma pessoal, ele está falando em nome do executivo. Sim. Olha, precisa ver o que ele quer dizer com essa frase. Né? Quando ele diz é o último aviso, a gente pode ler de duas maneiras. Uma ele não vai falar mais do assunto, vai se calar, vai aceitar os fatos. Sabendo como é o presidente Bolsonaro, não parece ser isso que ele fala. A outra interpretação ele vai tomar uma providência prática. Qual seria? Vai ingressar com uma ação na justiça? Tem muito pouca chance de prosperar. Vai tentar mudar alguma coisa no Congresso? Tem muito pouca chance de prosperar também, como a gente tem acompanhado, e isso, inclusive, é algo que tem tirado o presidente do sério. Dá a impressão, até porque isso foi também dito nas entrelinhas por aquele suposto emissário do ministro da Defesa, o Braga Neto, que ele está ameaçando com algum tipo de ruptura institucional. Então vai fazer o quê? Colocar os tanques na rua, né? Fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, prender os seus membros, fazer cassações de mandato, editar um ato institucional. É isso que ele vai fazer? Porque se ele está dizendo que é o último aviso, se não fizerem o que ele quer, não vai ser mais nada, ele tem que mostrar como é que ele vai agir. E a gente não sabe o que ele quer dizer com isso, e nem acredito que ele tenha força para isso. Né? Porque hoje o presidente não tem o apoio dos grandes meios de comunicação, o presidente não tem apoio de uma ampla gama do empresariado, não tem apoio internacional para agir dessa maneira, não tem apoio no interior do legislativo.
porque embora os partidos do chamado Centrão lhe apoiem do ponto de vista da sua agenda de governo, até para evitar que ele sofra o impeachment, não apoiam uma ruptura institucional. É diferente do que houve lá em 1964. Então eu tendo a interpretar essa frase como uma bravata do presidente, ainda que uma bravata que contenha nela uma ameaça, mas uma ameaça que eu enxergo muito mais como um blefe do que como uma ameaça crível de alguém que tem realmente condições de produzir uma ruptura institucional, por conta de todo esse contexto, né? Então eu acho que, na verdade, na imprensa não tem apoio a esse tipo de ação, muito pelo contrário, o presidente está, no meu entender, blefando. Agora, tem um efeito aí de erosão, né? De erosão Tem. institucional. Isso sem dúvida, porque instituições numa democracia, elas funcionam em boa medida pela crença que se tem no seu funcionamento. A gente pode até achar que o funcionamento não é uma maravilha, mas acredita que elas cumprem certas funções. Se ele produz uma erosão na crença nesse funcionamento, as pessoas começam a achar que as eleições são fraudadas. Há pesquisas que mostram, por exemplo, que entre os policiais, Brasil afora, policiais militares, mais de 50% já acreditam que há fraude nas urnas eletrônicas. Né? Se você tem entre aqueles que controlam armas, né, que lhes são dadas pelo Estado, esse tipo de crença, e sabe que existe ali uma simpatia pelo bolsonarismo bastante considerável, temos um problema, temos uma ameaça velada, no mínimo, à democracia. Né? Se você tem uma parcela da população, aí uns 20% no geral, que também não acredita que as urnas eletrônicas sejam confiáveis, temos de novo um problema. Né? Isso também vai criando um ambiente para que no próximo ano, nas eleições, um monte de gente comece a levantar e dizer que houve algo de errado. Eu acho que isso aconteceria inclusive com o voto impresso, né? Porque basta alguém chegar no local de votação e dizer que aquilo que digitou não é o que aparece no papel, caso ele viesse a ser impresso, que já estaria implantada aí uma confusão. Imagina isso acontecendo, digamos, em 50 lugares espalhados pelo país. Não precisa nem muito mais do que isso. Você cria um grande tumulto, você cria um ambiente muito ruim para o processo democrático. Então eu entendo que o presidente chamou atenção para essas... Como? Desculpe, eu te interrompi, mas só lembrando que outro ministro chamou atenção para circunstâncias prosaicas com no risco do voto impresso, né? Por exemplo, o transporte de urnas, não é? Os riscos que isso poderia acarretar, né? Exato, porque hoje é um processo muito tranquilo, né? O indivíduo pega ali o mesário, né, o presidente da mesa, um disquete, coloca no bolso e leva para o local de apuração, né? Hoje, você tem que vai ficar deslocando papelzinho, aí alguém abre uma urna dessas, coloca outros papéis dentro, diz que, portanto, o resultado não é aquele que está nos papéis. Temos de novo um problema. Né? Além do que, todo mundo que tem uma impressora em casa ou já usou no trabalho sabe que impressora dá problema, encrespa o papel, né? Até no supermercado às vezes vai imprimir lá a nota fiscal, papel encrespa. Então imagine isso ocorrendo num processo eleitoral, diante de toda aquela necessidade de sigilo, daquela necessidade de proteção da vontade do eleitor. Isso seria realmente um problema, criar um problema onde ele não existe. É disso que se trata. Agora, tem um componente aí também de tentativa de distração. Nós sabemos que o presidente enfrenta um mau momento, né? Ele tem queda de popularidade, é o que as mais diversas pesquisas mostram, com algumas variações. Ele tem uma situação desconfortável, porque nós temos um contingente muito grande de desempregados no país, né? Nós temos quase 15 milhões de desempregados. Nós temos ainda uma situação, a fragilidade, o que a pandemia provocou, o número de mortos e as consequências, enfim. Isso tudo indica que está refletido aí nessa questão da popularidade. Enfim, a atitude dele podia também refletir uma tentativa de distração, ou ele está só mirando em 2022 mesmo? Olha, sempre tem, né, essa teoria da chamada cortina de fumaça, que o governo, quando tem dificuldades em alguma frente, ele cria uma cortina de fumaça em outra frente para distrair a atenção de todo mundo. Até isso pode, em alguma medida, acontecer, mas eu não creio que seja isso, ou que seja pelo menos essa a questão fundamental, neste caso, pelo menos. Né? Em outros, talvez, em certas situações, mesmo em outros, acho que, na realidade, o que ocorre é o presidente Bolsonaro e aqueles que estão com ele, o tempo inteiro obram contra as instituições democráticas, o tempo todo, né? Isso desde do seu início da sua carreira parlamentar, né? Durante a campanha eleitoral, depois que foi eleito, é uma constante.
E me parece que nesse caso é mais uma vez isso. Ele atua nesse processo de desestabilização institucional. E aí, veja, se além de tudo isso cria uma cortina de fumaça para os problemas que o governo enfrenta na área de políticas públicas, né? A economia vai mal, o desemprego é altíssimo, nós temos a pobreza aumentando no país, nós temos problemas sérios na área de saúde, a educação está muito mal gerida, enfim, é um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo. E claro, né, quando se fala muito desse tema, esse tema ganha protagonismo no noticiário, ganha proeminência no debate público e a gente acaba observando com menor atenção outros temas. Agora, eu não creio que realmente essa seja a finalidade principal. A finalidade principal, no meu entendimento, é realmente essa de produzir instabilidade política, instabilidade institucional, desconfiança na própria democracia. Eu acho que desse ponto de vista, ele está, sob um certo aspecto, sendo bem sucedido, ele está realmente produzindo essa desconfiança, mas de outro lado, essa é uma estratégia que, veja, tem custo alto. Ela produz também um desgaste do governo. Ela impõe ao governo um custo alto. Basta ver o que ele agora começou a enfrentar com o STF. Basta ver a forma como agentes políticos têm se referido a ele, como órgãos de mídia têm se referido a ele, como a percepção dele no cenário internacional vai piorando. Então não é alguma coisa que se faz impunemente. Isso também cobra um preço e acho que ele vai pagar esse preço, já está pagando. E a elite política do país, a elite econômica do país, né? Como é que você acha que ela está olhando para tudo isso? Ontem ele fez um aceno, né, para essa parcela aí que, por conta das questões da economia, assim, você tem pautas que tem que andar na Câmara dos Deputados para que atenda, né, essa parcela dos brasileiros, essa elite econômica, mas o fato é que o presidente ontem fez um aceno criticando lá a forma como está apresentada a proposta do imposto de renda, né? Dizendo que os ricos não têm culpa de serem ricos, que eles não podem ser prejudicados por isso. Ele fez essa fala ontem, num aceno, realmente, né? Como é que essa parcela, como é que você acha que essa parcela está olhando, quanto essa parcela está disposta a apoiar um presidente que tem criado esse nível de arestas, né, com os outros poderes e com outras parcelas da sociedade? Olha, acho que, enfim, depende de qual setor da elite a gente fala, né? Se nós estivermos pensando na elite econômica, né, nos grandes empresários, acho que já existe uma divisão muito significativa a respeito daquilo que se percebe que é o governo Bolsonaro. Uma ampla parte do empresariado já percebe que o produto que esse governo entrega é instabilidade. E como todo mundo, para fazer bons negócios, para ter a economia funcionando, precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade, precisa de segurança jurídica, né? E precisa, digamos, de um bom governo, para ser muito simples, isso não está sendo entregue. É claro que você tem lá um segmento do empresariado que tem um apego profundamente ideológico ao governo, né, e que anda com ele independentemente de qualquer outra coisa, muitas vezes talvez por rejeição a quem polariza com esse governo. No caso, estou pensando, sobretudo, do ponto de vista eleitoral, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, né? Havendo esse tipo de polarização, uma parte do empresariado talvez caminha ainda com o presidente, mas veja, ele já não tem mais uma unidade maior nesse setor, como teve, inclusive na sua eleição em 2018, porque, entendo eu, muita gente era do empresariado, não percebia que aquele deputado folclórico, marginal, ao longo de toda a sua carreira, seria um presidente do tipo que o presidente está sendo, né? Acho que faltou aí mais tino para entender exatamente como isso funcionava. Então acho que esse segmento ainda vai em parte com o presidente, mas já está muito dividido. Na grande imprensa, né, não tem apoio praticamente nenhum. Tem um outro veículo de comunicação, né, com o qual ele mantém uma relação um pouco mais calorosa, Rádio Jovem Pan, Rede TV, SBT em alguma medida, Rede Record, mas mesmo no SBT e Rede Record já de uma forma um pouco relativizada. Fora disso, é muito pouco apoio nos grandes veículos. Pelo contrário, ele tem sofrido críticas reiteradas, então também não se caminha muito com ele, né? E na classe política, ele tem o apoio do Centrão, né, hoje, mas como eu apontei antes, muito mais no sentido de dar a ele uma sustentação que impeça o seu impeachment, o seu afastamento do cargo e aprove algumas certas medidas sobre as quais o próprio Congresso tenha um entendimento positivo.
algumas medidas na área econômica, por exemplo, do que propriamente uma agenda. Até porque esse governo não deixa muito claro se ele tem uma agenda. Né? Qual é o seu plano para o país? O que ele pretende fazer em termos de grandes transformações estruturais de políticas públicas ou da estrutura do Estado? Não aparece. E aí o Centrão tem muito mais uma agenda defensiva do que propriamente uma agenda propositiva. E, de resto, o que a gente vê no Congresso é uma crescente oposição ao presidente. Então, eu acho que, na realidade, ele vai cada vez mais se isolando. Agora, de fato, ele conseguiu levar algumas milhares aí de pessoas para as ruas no domingo, né? Uhum. Com a bandeira do voto Ele impresso. conseguiu. Mas a gente não está falando necessariamente das elites, né? Estamos falando, enfim, Agora da população. Estamos falando de apoio de uma forma geral. Popular, claro. Né? Popular. Ele tem, as pesquisas mesmo mostram isso, né? Que mesmo ele tendo aí um declínio grande da popularidade, a gente já tem lá 59%, 60% da população que avalia negativamente seu governo, nós temos, entretanto, ali uma resiliência muito significativa, alguma coisa como um quarto, um quinto do eleitorado, né, pelo que as pesquisas têm mostrado, 20% a 25%, que se mantém aferrados ainda ao governo. Né, e ele não baixa desse patamar. É muita coisa, 20% a 25%. Né, 20% a 25% pode levar um candidato ao segundo turno na eleição presidencial. Né, e mesmo, enfim, com todo o comportamento questionável, controverso que o presidente tem, para dizer o mínimo, ele mantém ainda a lealdade desse setor. Entendo até que porque faz com que esse setor, do ponto de vista da sua identidade, dos seus afetos, das suas crenças mais profundas, se veja identificado no presidente. E aí, na medida em que o presidente representa esse segmento desse ponto de vista, esse segmento mantém o apoio a ele. Eu creio muito mais por essas razões aí, nesse campo da identidade, do afeto e da crença, do que propriamente em função de uma avaliação objetiva e fria das suas políticas públicas. Quando a gente olha para isso, a avaliação do governo realmente tem caído bastante. Agora, Cláudio, voltando ao Centrão, o Centrão fez um movimento que demonstrou aí uma independência em relação ao governo quando foi lá discutir no Senado, apresentar a proposta de R$400 para o Bolsa Família, um aumento significativo para o Bolsa Família, à revelia do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Então, o que te parece esse movimento e o que indica sobre, que sinaliza, né, sobre o Centrão nesse momento de turbulência, né, que mostra aí o presidente numa situação de confronto com o judiciário? Olha, o Centrão ganha terreno dentro do governo, né? Essa busca de um apoio parlamentar organizado, né, assentado sobre partidos, por parte do governo demorou bastante. O governo demorou pelo menos 1 ano e meio para começar esse processo, 1 ano e meio de mandato. Só na metade de 2020 que ele começa a construir essa coalizão. Aí essa coalizão se solidifica na eleição dos presidentes das duas casas do Congresso, né, o Lira e o Pacheco. E dali para frente, enfim, teve inclusive algumas vitórias lá, por exemplo, a decisão referente ao Banco Central, né, de dar independência para o Banco Central, que era uma coisa que o próprio Paulo Guedes defendia, foi algo importante. Mas, na medida que o governo foi se enfraquecendo, foi se fragilizando, foi criando muita confusão em uma série de frentes, a CPI também contribuiu para essa fragilização, foi necessário ceder cada vez mais espaços ao Centrão dentro dessa lógica da coalizão. Diria que passou a ser muito mais uma situação em que o governo adere ao Centrão do que propriamente o Centrão adere ao governo, tendo em vista quem precisa de quem. E agora a gente vê um desdobramento disso, inclusive na área econômica, com o superministério controlado pelo ministro Paulo Guedes, perdendo pedaços. Então o trabalho e a previdência vão para um lado, né? Você agora pode separar o planejamento, né? Entregar o planejamento para outros, né? Você vai na alma do governo, como diz o presidente, que é a Casa Civil, tira um aliado militar, coloca um prócer do Centrão, né? Como é o senador, aliás, Ciro Nogueira. E isso vai produzindo uma perda de ocupação de terreno por parte daqueles, digamos, do núcleo mais duro do Bolsonaro. O Bolsonaro até disse que ele mesmo nasceu no Centrão porque passou por vários desses partidos do Centrão. É uma meia-verdade, né? Embora ele realmente sempre tenha passado por esses partidos, nunca foi de outros partidos, ele sempre foi uma figura politicamente marginal aí, né? Ele era, digamos, no baixo clero, ainda no baixo clero ele era uma figura periférica, né? Nunca foi presidente
presidente de comissão temática na Câmara, nunca foi líder de bancada, nunca relatou projeto importante, jamais se sentou na mesa diretora da casa. Quando foi candidato a presidente da Câmara, teve 4 votos, e são 513 deputados. Isso mostra essa marginalidade, né, que o Bolsonaro sempre experimentou ali. Então, uma coisa é ser do Centrão e participar do grande jogo. Outra coisa é ser do Centrão porque está naqueles partidos, tem uma agenda própria, fala para a corporação das forças de segurança, tem aquele discurso muito radical que sempre caracterizou o Bolsonaro, e isso atrai alguns votos, e até votos suficientes para o eleger e eleger seus filhos. Outra coisa é ser um ator importante ali dentro. Desse ponto de vista, a gente pode dizer, Bolsonaro era, no Centrão, um marginal. Agora, ele em 15 dias, mais ou menos isso, 15 dias, ele vai ter que resolver sobre o fundo eleitoral. Uhum. Ele está aí emparedado entre a opinião pública e aquelas pessoas que acham que ele não pode aprovar, não é? Ele já fez um aceno nesse sentido, que vai reduzir de 5,7 bilhões para 4, mas ele não pode fazer isso da forma como ele tinha sinalizado, mas o fato é que ele fica aí entre a opinião pública e o Centrão, que quer que aprovou esse aumento, né? O que você acha que vai dar isso? Ele tem 15 dias. É uma situação muito complicada, né, para o presidente, porque ele tem ainda esse discurso de combate à corrupção, né, de conter os gastos públicos, diz que não tem recurso, por exemplo, para internet, para as pessoas pobres poderem, por exemplo, ter aula remota dentro de casa, mas tem dinheiro por fundão, então é uma situação complicada. Ele sinaliza agora que vai negociar no sentido de, em vez de serem 6 bilhões de reais, serem 4, né? Sendo que na última eleição foi um pouco menos do que 2. Né? Então tá parecendo um pouco aquela história de promoção de Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro. Né? O presidente, na verdade, diz que vai cortar, mas na verdade ele vai dobrar em relação à última vez, só tirando um pouco de uma projeção que triplicava os gastos do fundo. Então é um arranjo esquisito. E é difícil esconder isso da sociedade. Né? E na medida em que é difícil esconder, isso tende a produzir um desgaste, caso ele não vete, ou mesmo se ele entrar nesse arranjo aí, um pouco malandro, para fingir que está reduzindo, mas na verdade está aumentando. Agora, se ele veta pura e simplesmente, tem 2 problemas. Um, claro, ele se queima com o Centrão, mas outro, ele deixa um vácuo, porque aí de onde vem os recursos para o financiamento das eleições? Também não dá para deixar as eleições sem recursos. Né? O financiamento de eleições no Brasil, salvo algumas doações individuais, é um financiamento público para justamente reduzir o peso das empresas. Nós tivemos aí a Operação Lava Jato, o Petrolão, o Mensalão, com aquela grande participação de empresas doando dinheiro a rodo. Né? E a gente viu que isso causa problemas. Daí a ideia é o quê? Evitar isso e ter algum fundo público, ou seja, sai mais barato do que permitir essa participação massiva de empresas no processo, sem entrar em outras considerações. Agora, também não precisa ser tanto dinheiro assim, num país que tem escassez, num país que precisa desses recursos para outras coisas, então tem que ter um valor que seja, digamos, razoável para a realização dessas eleições. O que nós estamos vendo é uma farra, né, eleitoral de vários partidos, inclusive os do Centrão, mas não só porque quando vem esse fundo ele vai para todo mundo, né, com dinheiro público. Né? E aí compete ao presidente, que foi quem encaminhou a lei de diretrizes orçamentárias com essa proposta, foi o governo que encaminhou, compete a ele dizer, afinal de contas, o que vai fazer, né? Porque senão também não vai ter dinheiro para o ano que vem. Agora, eu queria retomar, você mencionou que a chegada do Centrão ali no coração do governo, do Planalto, né, que é a Casa Civil, com o Ciro Nogueira, digamos, culmina numa participação, numa presença do Centrão na sustentação do governo federal, do governo Bolsonaro. Até que ponto? Eu queria entrar na participação dos militares nessa... Quando Ciro Nogueira assume, ele desaloja o Luiz Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, né? Isso. Que é o general, né? Ele foi para a reserva? Esse já é da reserva, mas enfim, os militares dizem que militar nunca deixa de ser militar, né? Mesmo quando vai para a reserva. Justamente, mas enfim, ele representa ali, de qualquer maneira, os militares, é um dos representantes no governo.
como é que você acha, como é que você vê esse movimento e até onde pode ir isso que estão chamando de o Centrão desalojando os militares, não é? Dizem, por exemplo, que o caso do Braga Neto, não é? Que ele veio a público, a fala do Braga Neto, a ameaça que ele fez de golpe e tal, ele teria vindo a público porque justamente interessou ao Centrão que viesse a público, que foi para queimar o Braga Neto, queimar os militares. Como é que você enxerga esse movimento e essa disputa interna no coração, no núcleo duro do governo Bolsonaro? Bem, é uma disputa do ponto de vista de fazer política entre profissionais e amadores, né? A gente está falando dos políticos do Centrão, que são profissionais nessa atividade, se dedicam a isso em tempo integral há muito tempo, né? Sabem fazer esse jogo, e os militares que resolveram voltar para a política aí na garupa do Bolsonaro, mas que não têm exatamente todo o traquejo para lidar com esse tipo de situação. Uma coisa é você ser o comandante de uma tropa, você, digamos, ser o capitão de um navio, ser, enfim, um dirigente dentro do âmbito militar. Outra coisa é entrar na administração pública civil e, mais ainda, no jogo da política, propriamente dito. E aí, só quem sabe fazer esse jogo é que vai ter sucesso ali. E o que a gente viu os militares foram obrigados a aceitar a entrada do Centrão no governo. Outro dia a gente ouvia o general Heleno cantando que se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, né? Fazendo alusão àquele samba lá, de que se gritar pega ladrão, não fica um. E hoje ele é obrigado a aceitar o Centrão dentro do governo, né? Ou seja, acabou se produzindo uma situação que é de um pacto militar fisiológico, né? Os militares que são aí o grande grupo político e social dentro do governo Bolsonaro, 6 mil e tantos militares com cargos no executivo, mais aquele monte de ministro e tudo mais, só que tendo que aceitar a entrada do Centrão em uma série de áreas, a ocupação de ministérios, aí ministérios-chave dentro do governo, né? E aí inclusive ao ponto de desalojar militares, né? Ou seja, nesses pactos, às vezes um lado tem mais força que outro, um lado tem mais vantagem que outro. E na situação que o presidente está, ele precisando cada vez mais do Centrão, é obrigado a dar mais espaço para essas lideranças, né? Porque senão o impeachment dele pode andar no Congresso. Senão uma investigação contra o presidente, um processo que o torne réu, pode também ser aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ouvimos que o Temer lá atrás conseguiu segurar. Se o Bolsonaro não tiver uma boa relação com o Centrão, ainda que não haja um impeachment, pode avançar um processo dessa natureza. Como é que vai ficar? Ele tem, portanto, negociar com esse setor. E esse setor sabe negociar do ponto de vista de ganhar terreno, ainda mais com um governo fraco e um governo com uma série de problemas. Se fosse um governo voando em céu de brigadeiro, que desde o primeiro dia de mandato tivesse feito uma coalizão, liderado essa coalizão, digamos, estabelecido os termos da conversa, ainda no seu momento de grande popularidade e de grande expectativa com relação ao futuro, o jogo era um. Como isso não foi feito e o governo correu atrás do Centrão quando já estava no prejuízo, o jogo é outro. E nesse jogo, o Centrão ganha terreno, pelo menos até o dia em que até para o Centrão se tornar custoso apoiar um governo que começa a se tornar tóxico. Aí o Centrão também tende a abandonar esse governo pelo caminho e cada um vai cuidar da sua vida, né? Isso já ocorreu outras vezes, acho que há o risco de que ocorra novamente com o presidente Bolsonaro. E a CPI? A CPI também está de volta, a CPI da pandemia no Senado, né? Hoje teve, eu não sei ainda, agora, nesse momento, são 5 da tarde, 5 e pouco da tarde, o reverendo Hamilton de Paula estava falando até agora há pouco, não sei se continua prestando depoimento, mas, enfim, a CPI retoma os trabalhos. Como é que você enxerga o andamento dela e a expectativa que você tem? Até que ponto ela pode trazer resultados efetivos e até que ponto ela pode provocar estragos também e consequências eleitorais, principalmente para o presidente e para quem está no governo? Eu entendo que a CPI já tem trazido resultados importantes, né? Ela já tem produzido informações que eram informações até antes do início dos trabalhos da CPI desconhecidas. Se sabia de vários dos problemas relacionados à gestão do governo na área de saúde, mas não se sabia de muitos dos detalhes
que têm aparecido aí. Essa questão, por exemplo, da Covaxin, né, é um exemplo de um tipo de problema que ninguém imaginava que haveria. A questão da Davat, né, relacionada à vacina da AstraZeneca, quem poderia imaginar que esse tipo de coisa acontecesse ali? Isso só para dar 2 exemplos. O fato é, depoimentos e surgimento de novos personagens vão revelando cada vez maiores problemas, e isso desgasta o governo. Isso é importante do ponto de vista da investigação da CPI, isso pode subsidiar a justiça e pode subsidiar inclusive órgãos de tribunais internacionais para lidar com esse assunto posteriormente, né? No caso aí do cometimento de crimes contra a humanidade. Isso pode ter consequências pós-mandato, né? Já que os dados estão sendo produzidos aí, ou seja, já houve um grande desgaste do governo e, mais do que isso, se produziu um cabedal de informações que vai certamente ser uma munição usada, não só contra esse governo, mas também contra seus membros, como pessoas físicas, mais à frente, né, quando eles tiverem que responder judicialmente por vários dos problemas que produziram ali. Então, acho que desse ponto de vista, a CPI já teve resultados importantes, ela mudou também o clima político no país. Né? Aquela narrativa mais disputada sobre, afinal de contas, o que está acontecendo, quem é que tem culpa do que na pandemia, e que o governo conseguia, muitas vezes, empatar o jogo, né, com outras versões, ele está agora perdendo esse jogo. Né? Essa versão de que o governo realmente errou feio, a CPI está conseguindo pautar essa outra percepção. E acho que isso é uma das razões pelas quais as pesquisas de apreciação do governo já têm mostrado uma queda muito grande da apreciação positiva, né, um aumento da apreciação negativa, né, e também uma mudança nas perspectivas eleitorais para 2022. Né, quando o presidente Bolsonaro já começa a ser ultrapassado em projeções, por exemplo, de segundo turno, por vários candidatos. Não é só o Lula no primeiro turno que aparece aí como o grande vitorioso desse desgaste do Bolsonaro, mas mesmo simulações com outros candidatos já colocam o presidente como um potencial derrotado. Então, isso, a meu ver, é em boa medida também resultado da CPI. Não é só a CPI, mas a CPI aprofundou um processo de desgaste que já vinha acontecendo. Ou seja, tem consequências políticas imediatas, tem consequências políticas de mais médio prazo, e aí estou me referindo às eleições, e tem consequências judiciais tanto imediatas como de mais médio prazo. Eu acho que isso tudo é produto do trabalho da CPI. Uma recuperação econômica, só para a gente finalizar nossa conversa, uma recuperação econômica, como quer fazer crer o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode tirar Bolsonaro dessa situação, Bolsonaro chegar em outubro de 2022 num outro patamar, recuperado? Olha, recuperações econômicas ou bom desempenho da economia de modo geral tende a ser um alento para os governos e tende a impulsionar sua popularidade, aí claro, né, impulsionar também quem for o candidato daquele governo no processo eleitoral. E aí, no caso, o próprio presidente, muito provavelmente. Agora, existem algumas questões aí que têm que ser olhadas. Primeiro, o quanto essa retomada da economia vem forte, e mais, o quanto ela consegue se transmitir ao emprego e à renda. Porque se não houver uma transmissão mais forte do resultado da retomada econômica a emprego e renda, isso não se reflete tão fortemente também em popularidade. Acho que essa é uma primeira coisa. A segunda, é interessante olhar para alguns detalhes das pesquisas de avaliação do governo que mostram o seguinte: ao mesmo tempo que as pessoas têm expectativas bastante positivas para o próximo período em relação à melhora da sua situação econômica, emprego, renda, dívidas, etc., elas olham de maneira muito negativa duas coisas. Uma, inflação, e outra, o que as pesquisas chamam de desempenho do governo. Se pergunta para o entrevistado como ele enxerga o papel do governo na política econômica, e aí a avaliação é muito ruim. Isto é, existe uma certa dissociação entre, de um lado, uma expectativa mais positiva para a economia, que é muito mais atribuída à própria saída do momento mais crítico da pandemia, a retomada das atividades, e de outro, o quanto o governo é que vai ser responsável por isso. Na medida em que se separa isso, mesmo uma retomada econômica talvez não tenha um efeito que teria em outras situações, porque normalmente essas coisas andam juntas. As pesquisas estão mostrando nesse momento uma certa dissociação. Então, todas essas coisas têm que ser colocadas na conta. Quando vem, com que intensidade vem, o quanto transmite mais, o quanto vai ser visto como mérito do governo. Se não for, ele vai faturar muito pouco em termos de popularidade, em termos de chance eleitoral. Agora tem essa aposta também no Bolsa Família.
Sim, já houve um resultado importante, né, anteriormente com o auxílio emergencial. De novo se faz essa aposta agora no Bolsa Família, inclusive porque os setores em que o presidente é mais impopular e mais mal avaliado hoje são justamente os maiores beneficiários do Bolsa Família, tanto em termos de nível de renda, como também em termos regionais. E aí, consequentemente, isso pode, e até eu diria deve ter, algum efeito positivo para o presidente. De novo, a questão é ver o quanto isso vai ser percebido de fato como um mérito do governo, uma coisa que apesar do governo vem. Né? Acho que é preciso olhar para isso, e aí de novo, eu estou me escorando no quê? Nesses dados que as pesquisas estão mostrando que existe hoje um certo descolamento. Não fosse isso, a gente poderia imaginar quase que uma transmissão imediata, mas esse já não é mais o cenário lá de trás de quando ocorreu o auxílio emergencial. O cenário mudou, e aí mudando o cenário, isso também pode se transformar. Cláudio Couto, foi um prazer conversar com você, ter você aqui no Mundo Político conosco. Obrigado, foi um prazer também ter essa conversa. Obrigado. Eu conversei com o cientista político, Cláudio Couto, ele é coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós falamos aqui da conjuntura política desse cenário, desse momento, que está influenciado por uma série de acontecimentos, inclusive de um confronto, o mais recente, um confronto entre o presidente da República e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, envolve também o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente fica por aqui, até a próxima.